com a gente sobre como construir valor a partir da experiência do cliente no varejo, a gente convida ele, que possui mais de 10 anos como designer, sendo 8 deles dedicados a designer de produtos. Ele já teve a oportunidade de atuar em diversos setores como banking, fintechs, startups, varejo, dentre outros. Vitor Lima da Silva, ele é UX Design Lead na Via Varejo. Boa tarde, Vitor. Olá, boa tarde, tudo bem? Prazer em estar aqui com vocês. É uma alegria enorme te receber. Fica à vontade, esse palco é todo seu. Tá legal. Bom, deixa eu só compartilhar aqui. Só me dá um feedback, vocês estão vendo a minha apresentação? Sim? Legal. Bom, gente, antes de mais nada, eu queria muito agradecer pela oportunidade de estar aqui junto com vocês nesse evento incrível que está sendo feito pela E-Commerce Brasil. Representar a Via Varejo é uma grande honra, e aqui eu falo, antes de mais nada, eu falo em nome de um grande time, de uma grande estrutura que temos aqui dentro da companhia, que é o time de experiência do usuário, né? Somos cerca de 80 pessoas aqui dentro, eu só sou apenas um representante desse conglomerado de pessoas que estão aí no dia a dia para oferecer a melhor experiência para vocês, tanto os lojistas quanto os nossos clientes finais. Atualmente eu lidero o time de experiência do usuário na jornada de lojista parceiro. Então, meu foco aqui para conversar com vocês vai ser muito focado no B2B, com lojistas que estabelecem uma parceria conosco e vendem através das nossas bandeiras. Tá bom? Bom, seguindo com o tema da minha apresentação, construindo valor a partir da experiência do cliente, o que é importante deixar claro aqui com vocês é que a experiência do cliente, ela não é feita por nós, né? Não é feita pelo time de experiência do usuário. Ela é a experiência do cliente feita pelo cliente. E para entender esse ponto de vista da construção de valor agregado a essa entrega, eu trago para vocês uma provocação que é importantíssima a gente entender antes de começar a falar. Quando a gente fala sobre uma experiência satisfatória, devemos levar em consideração design, serviço, sistema e a estratégia. E quando todo esse ecossistema faz sentido, se conversando a partir de imersões, de focus group, etc., é o que a gente gera o fator wow experiência. E quando todo esse conglomerado de design, todas as equipes internas de design, negócio, produtos, tecnologia, passam a se conversar e ter uma visão única sobre a estratégia do negócio, sim, estamos prontos para abrir a porta de casa e trazer os clientes para o centro das nossas discussões. O fator que o ecossistema alimentado pela visão do cliente dentro de casa gera o fator wow de experiência. Legal, Vitor. Só que quando a gente fala sobre o fator wow de experiência e falamos de construir esse valor a partir desses pontos de vista, o que é a experiência do usuário? Né? A experiência do usuário, difundindo um pouco, talvez um entendimento que temos do mercado, ela é feita pelo cliente. Né? E essa experiência do usuário, ela acontece independente do time de experiência do usuário existir, independente da atuação do negócio, do produto, de tecnologia, ela existe. Né? E se ela é satisfatória ou não, é o desafio que a gente tem que enfrentar como equipe de proporcionar, estabelecendo relações de valor com os nossos times internos para poder proporcionar uma experiência satisfatória para o nosso cliente. Porque, ao final de contas, quem faz a experiência, quem tem a experiência é o nosso cliente ou o nosso usuário. Tá? Seguindo em frente, eu trago para vocês a seguinte questão. Como era e como está o varejo atualmente? Empiricamente, é impossível a gente falar sobre o cenário não falar sobre os cenários que estamos vivendo, que é a pandemia. E esse comportamento de consumo, ele mudou consideravelmente na medida que entramos nesse setor, no cenário que estamos hoje. E aqui eu trouxe um relato que é bem importante a gente falar, que é bem importante salientar com vocês, de como que era essa expectativa do cliente que atua no varejo antes da pandemia.
Antes da pandemia, de fato, tinha algumas barreiras mentais, seja no B2B, seja no B2C. De fato, é o que a gente encontrava isso antes da pandemia. Então, aqui eu trouxe um relato de uma fonte de dados do Portal do Consumidor Moderno, de uma pesquisa feita em novembro de 2019, onde 80% das pessoas entrevistadas diziam que gostariam de ser leais à marca, mas gostariam que a marca entendesse e mostrasse o que elas estavam procurando. Outros 90% também dizem que esperam ter uma experiência mais conveniente ao interagir com essa marca em uma situação online. E aqui eu trago a seguinte reflexão do Charles Darwin. Dado o momento que nós estamos vivendo, Charles Darwin tem um posicionamento que é notório e faz sentido a gente trazer para o nosso cenário atual. Não são as espécies mais fortes que sobrevivem, nem as mais inteligentes, e sim as mais suscetíveis à mudança. Isso não poderia fazer mais sentido do que o cenário que a gente está agora, porque quando a gente volta para o cenário atual, olhando para o passado e olhando para o cenário atual dentro do mercado de varejo, essa expectativa com o cliente, algumas situações já foram quebradas e a gente seta novas expectativas com os nossos clientes, usuários, dado ao comportamento deles, né? Então, outro dado de pesquisa do relatório de varejo, onde a empresa Aiden trouxe um fator relevante, que apenas em abril e julho de 2020, um dos picos da pandemia do Brasil, foram registrados 5,7 milhões de novos consumidores digitais no país. Esse mesmo número traz 91% esperam que os negócios mantenham a flexibilidade que demonstraram durante a pandemia. Ou seja, uma barreira online foi rompida, né? Se antes nós tínhamos telespectadores, clientes no B2C e no B2B que tinham receios da interação online, essa barreira já foi rompida, obviamente, pela necessidade de flexibilizar o seu negócio e aderir a transformações digitais. Ou seja, quem não vendia ou comprava, começou a comprar e vender. Consecutivamente, isso começou a gerar uma expectativa do próximo passo, né? Antigamente, as nossas equipes de experiência do usuário, de produtos, tecnologia, tinha essa barreira. Com a pandemia, obviamente que não um ponto de vista que é bem visto, mas é um efeito colateral, dado o cenário que a gente estava vivendo, essa barreira foi rompida. E aí vem a provocação, né? Como que a gente constrói valor a partir da experiência do cliente, considerando que uma barreira que antes era bastante difícil de ser superada, ela já foi rompida, dado o comportamento desses nossos clientes. Primeiro passo que nós estamos estabelecendo dentro da Vvarejo, e eu não enxergo que exista outro caminho dentro de propor valor a partir da experiência, é construir pontes e não muros. Ou seja, a partir do momento que eu gero uma expectativa, eu trago uma volumetria considerável, dada a mudança do comportamento desses clientes, consecutivamente, eu preciso que negócio e clientes precisam se conversar mais. Ou seja, a gente tem que trazer o cliente para o centro das nossas discussões antes de propor algo. E é o que me leva ao próximo raciocínio. Parafraseando uma frase de Simon Sinek, que é um grande líder que faz palestras no mundo inteiro, é autor de um dos livros que eu gosto muito e recomendo, Comece pelo Porquê. Ele diz que 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Se não entende de pessoas, você não entende de negócio. E o que isso quer dizer na nossa realidade? Trazendo todo esse contexto, esse racional que eu falei para vocês, para o nosso cenário, para a minha realidade, com a minha equipe de experiência do usuário, dentro da Vvarejo, eu te levo a seguinte posicionamento: a gente não faz nada sozinho. E somente na sinergia de alinhando necessidade de negócios e de usuários, a gente consegue estabelecer uma relação de valor e atendendo às necessidades das pessoas e gerando oportunidades para o negócio. Começar pelo porquê nunca foi tão real na nossa realidade de construir a experiência do cliente. E quando a gente começa do porquê e não pelo como, praticamente falando disso, nós começamos pela dor, pelo sentimento, pela necessidade que os clientes têm e alinhamos essas expectativas em sincronia, equilibrando com as necessidades e oportunidades de negócio. Para depois, então, a gente traz o como.
E, por final, a gente entende o que a gente precisa entregar. E aí, assim, nasce a proposta de valor na visão do cliente. Por quê? A gente colocou o cliente no centro das nossas discussões. E não só a opinião dele vale a pena ouvir. A opinião dele faz parte de todo um ecossistema para começar a fazer tomadas de decisões. Então, legal, a gente chega na seguinte reflexão, né? Legal, Vitor, tudo isso aí que você falou faz sentido, bacana. Então, o segredo da minha loja online dar certo, começar a vender mais, é ouvir os clientes e fazer tudo o que o cliente pede. Tem um asterisco aqui que é bem relevante a gente levar em consideração na estratégia de construir valor a partir da visão do cliente. Segundo o Henry Ford, um dos grandes empresários aí da história, ele disse: se eu estivesse perguntando às pessoas o que elas queriam, elas teriam dito cavalos mais rápidos. E aqui a gente tem uma perspectiva ambígua para entender o racional desse grande empresário. Se ele tivesse perguntado, as pessoas queriam cavalos mais rápidos, de fato, e não ou carroças mais confortáveis. Mas quando eu trago isso para o nosso racional, para o nosso entendimento, o que eu gostaria de levar em consideração aqui para vocês, pessoal? O diagnóstico é fundamental na estratégia de construir a melhor experiência do cliente. Tão importante quanto ouvir os clientes é equilibrar seus feedbacks aos objetivos de negócio. Ou seja, se a gente for fazer tudo o que os clientes estão pedindo para vocês, para as lojas de vocês, ou a gente via varejo, ou qualquer empresa, consecutivamente, será que a gente vai trazer valor para o negócio? E esse é um fator essencial para se construir negócio. O fato da gente trazer a visão do cliente não quer dizer que 100% do que o cliente quer, ou às vezes esses clientes nem sabem o que estão pedindo, no caso que era o do Henry Ford, vai fundamentar uma construção de produtos e serviços de valor. Então, aqui eu trago um racional conclusivo. O desafio das equipes dentro da Via Varejo ou dentro de qualquer outra instituição é equilibrar as necessidades dos clientes e gerar oportunidades para o negócio. E assim a gente começa a falar de cadeia de valor e fluxo de melhoria contínua. A gente não acerta na primeira. A gente vai pouco a pouco conquistando a confiança do cliente, trazendo ele para o centro das discussões. E juntos a gente começa a gerar valor a partir de uma cadeia, aplicando-as em nossas soluções. Levando isso em consideração, qual que é o desafio com os clientes? Pense em tudo que eu falei até agora, pessoal. O comportamento do cliente mudou. Isso, consideravelmente, fez muito bem para negócios online. Quem não era online passou a querer ser online. E tudo bem com isso. Só que temos um efeito colateral aqui. A expectativa também subiu. Se eu tinha uma barreira que eu fui forçado a suprir, dada a necessidade que nós temos no mercado, os clientes vão passar a exigir mais das nossas empresas, exigir mais da nossa loja, do atendimento, do sistema, da aplicação, da solução dos problemas que eles propõem para a gente. Então, fidelizar os clientes de forma aderente às nossas soluções, seja pela proposta de valor e não pela falta de opção. Eis o desafio que a gente precisa aplicar a partir desse momento, para daí, então, começarmos a construir a verdadeira proposta de valor na visão dos clientes, levando em consideração as necessidades deles, seja no B2C, seja no B2B, e equilibrando com os objetivos de negócio. E aqui, por fim, eu finalizo esse pitch, que foi rápido, mas acredito que possa ajudar as nossas empresas, as nossas e-commerce, a agregar valor para os nossos clientes. É o que nós estamos construindo gradativamente aqui dentro da Via Varejo. E, por fim, o segredo é sempre ouvir antes de propor. A partir do momento que você faz isso, você pratica a escutativa. E a partir do momento que você leva isso para os seus times, seja pequeno, seja grande, você vai ter uma economia de custo por aquisição relativamente considerável, porque você vai ter mais chance de errar, mais chance de ouvir, mais chance de propor, mais chance de testar, e que, por consequência, quando você publicar algo na sua solução, na sua plataforma, na sua loja, no seu atendimento,
ou no seu serviço, você já vai levar em consideração o que o cliente precisa. O efeito disso é a experiência WOW no dia a dia de vocês. E gostaria de agradecer pela oportunidade de poder falar um pouquinho aqui com vocês. Muito obrigada, Victor. Eu acho que todo mundo aprendeu bastante. Eu e o Gustavo aqui, a gente aprendeu muito. E a importância de colocar, né, o cliente realmente no centro, entender essas necessidades, esses desejos. Foi muito bom, Victor. Muito obrigada. Vou pedir para você continuar no chat para tirar dúvidas aí do pessoal. E o time da Via Varejo está disponível ali no Salão de Negócios também, tá? Então, quem quiser bater um papo com o time, é só ir lá no Salão de Negócios e conversar, eles estarão lá à disposição. Victor, muito obrigada pela sua participação, viu? Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade, espero ter ajudado de alguma forma. Qualquer dúvida, estou lá no chat para ajudar vocês daqui para frente. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!